Olá, de volta ao nosso canal para estudo do nosso livro O Principiante Espírita. Estamos falando sobre mediunidade, a responsabilidade desse trabalho sério, que é ser intermediário entre os nossos irmãos desencarnados e nós, encarnados. Ser médium é uma condição do ser humano. Isso independe de religião, independe de crença, independe de se querer ou não. Normalmente a mediunidade é um compromisso assumido na espiritualidade, um compromisso de trabalho. E a mediunidade ela não oferece risco, ao contrário do que muita gente, não sou médium, não quero ficar livre disso, vou procurar um centro para me livrar disso, porque eu tenho medo. Não precisa ter medo. A mediunidade não oferece risco, desde que se conheça os meandros, os mecanismos que regem esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados. E em se conhecendo e estudando, nós vamos entender o que nós precisamos fazer, qual a forma correta de agir, para que a mediunidade seja praticada de forma produtiva, a mediunidade com Jesus, de forma produtiva, para praticar a caridade, para fazer a gente crescer espiritualmente. A mediunidade, se utilizada de forma equivocada, como muita gente o faz, em proveito próprio, para explorar, inclusive, pessoas no sentido de adivinhações, no sentido de promessas, de conseguir coisas miraculosas. Quando alguém vai por esse caminho, utilizando a mediunidade dessa forma, a coisa fica feia. Fica porque vai atrair espíritos imperfeitos. Mais do que imperfeitos, vai atrair espíritos mal intencionados. E esses espíritos, quando se aproximam, estão desequilibrados. Quando se aproximam e encontram sintonia, trazem desequilíbrio. E o desequilíbrio espiritual, via de regra, vai repercutir no corpo físico. Então, existe risco se a mediunidade ela for conduzida de forma equivocada. Se a gente conhecer a mediunidade, trabalhar a disciplina, colocar em prática os conhecimentos e, sobretudo, as recomendações do Mestre Jesus, da prática da caridade, utilizando a mediunidade para o bem do próximo, não existe nenhum risco e, pelo contrário, é uma grande bênção nas nossas vidas. Vamos avançando aqui, então, falando sobre as características, as qualidades dos médiuns. E aqui no item 85, pelas mesmas razões, as imperfeições morais do médium o aproxima da natureza dos maus espíritos. A imperfeição moral do médium o aproxima da natureza dos maus espíritos. Tiram-lhe a força necessária para os afastar de si. E, em vez de se lhes impor, sofre a imposição deles. Ou seja, se eu tenho uma conduta moral equivocada, uma conduta moral inadequada, eu facilito a aproximação de espíritos que possuem também na sua formação moral, sim, formação moral dos espíritos, estamos falando de formação moral. E a formação moral é do espírito, não é do corpo. Então a gente volta para o plano espiritual com a formação moral que adquirimos aqui. Então, se a gente está no caminho do equívoco, nós vamos atrair espíritos equivocados, que vão fortalecer, potencializar o nosso erro. E vão nos trazer problemas, com certeza. A gente acaba ficando na mão deles. Isso não só se aplica aos médiuns, mas a todas as pessoas indiscriminadamente, visto como não há ninguém que não esteja sujeito à influência dos espíritos. Esse comentário é interessante. Isso não acontece só com o médium, não. Eu posso não ser médium, nunca ter trabalhado como médium,
E o fato de, no meu cotidiano, eu adotar uma postura diante da vida que não esteja de acordo com os ensinamentos do Cristo, que não esteja de acordo com a moral, com os bons costumes, com os pensamentos de elevação espiritual, vão se aproximar de mim, espíritos que vibram da mesma frequência e vão me penalizar da mesma forma, independente de eu ser médium. Isso é uma observação interessante aqui. Com o fito de se imporem ao médium, os maus espíritos sabem explorar com habilidade todas as suas fraquezas. Aqui está um ponto interessante. Os espíritos nos conhecem intimamente, conhecem as nossas fraquezas, sabem onde estão os nossos calcanhares de Aquiles. É ali que eles vão. É ali que eles vão. O gatilho é ali. E a partir dali, se a gente não firmar o pé no vigiai e orai, se a gente sofrer um deslize e permitir esse pontapé inicial, esse gatilho inicial, gradativamente eles vão se apossando dos nossos pensamentos, que vão se repercutindo nas nossas posturas, nas nossas condutas, nas nossas ações, e a gente sofre com isso. Com o fito de se impor ao médium, os maus espíritos sabem explorar com habilidade todas as nossas fraquezas. E dos nossos defeitos é o orgulho, aquele que mais o atrai, por ser o sentimento predominante na maior parte dos médiuns obsidiados e notadamente dos fascinados. É o orgulho que os leva a se considerarem infalíveis e a repelir todos os conceitos. Infelizmente, tal sentimento é excitado pelos elogios que nos são feitos. Basta que o médium apresente uma faculdade levemente transcendente para que o procurem e o adulem. Isso dá lugar a que exagere a sua importância e se considere indispensável, o que constitui a sua perda. Essa questão é complicada, da vaidade. O médium vai trabalhar na casa espírita e um belo dia a espiritualidade entende que ele deva receber o mentor espiritual da casa. E naquele dia, aquele médium, naquela sala, recebe o mentor espiritual daquela casa onde ele trabalha. Ao final dos trabalhos, quando as mensagens são lidas, ele toma conhecimento que foi ele que recebeu aquele espírito, é lida aquela mensagem bonita do espírito, isso inflama o ego, inflama a vaidade. Olha como eu estou importante, recebendo o mentor espiritual da casa. Aí o colega que está do lado, né, vai e já começa a adular. Nossa, que viu, que beleza, como é que você está importante, como você é um bom médium. É o começo do fim. Quando isso acontece, é o começo do fim. Porque aí a questão toda é que o elogio, nesse caso, essa adulação, nesse caso, inflama o ego, mexe com orgulho. E mexeu com orgulho, abriu a porta para que espíritos inferiores, mal intencionados, que desejam bagunçar a cabeça daquele médico para que ele não faça um trabalho produtivo, comecem a obsidiá-lo. E aí começam os problemas graves. Problemas graves de processos obsessivos dolorosos e muitas das vezes difíceis de serem corrigidos. Por isso o orai e vigiai, ou vigiai e orai, vigia primeiro, depois ora. Vigiar sempre. Vigiar sempre. Você pode até orar, mas tem que vigiar antes. Não basta só orar, não. Se orar só vai não vigiar, não vai adiantar nada. Então é vigiar e orar, para que a gente não caia nessas armadilhas. Ao passo que o médium imperfeito se orgulha dos nomes ilustres, mas quase sempre apócrifos, que subscrevem as comunicações por ele recebidas e se julgam um intérprete das forças celestes,
O bom médium jamais se crê bastante digno de tal favor. Tem sempre uma saudável desconfiança do mérito daquilo que recebe e não confia em seu próprio julgamento. Como é apenas um instrumento passivo, compreende que as boas mensagens nenhum mérito pessoal lhe conferem. As boas mensagens nenhum mérito pessoal lhe conferem. Do mesmo modo que nenhuma responsabilidade teria se fosse más. E mais, que seria ridículo acreditar na identidade absoluta e insofismada dos espíritos que se manifestam por seu intermédio. Então, o médium esclarecido, o médium maduro, equilibrado e que trabalha sério, não vai ficar extasiado, não vai ficar orgulhoso, não vai ficar vaidoso. Por mais bonita que seja a mensagem que ele receba, ou por mais elevado seja o espírito que se manifesta através dele, ele vai entender que o papel dele ali é passivo. O ativo é o espírito, aquilo é do espírito, aquelas qualidades são do espírito. Ele apenas entrou como um mecanismo, como um intermediário. Ficamos por aqui, mas te convidamos para acompanhar o nosso canal e seguir adiante no estudo desse livro tão importante, O Principiante Espírita. Muito obrigado e até a próxima.